Vítor Mendes, candidato da CDU à Câmara Municipal de Ferreira do Ceso, é hoje o nosso convidado. Boa noite, Vítor. Ia começar por lhe perguntar quais são as razões da candidatura da CDU à autarquia de Ferreira. Então, a questão central, muito boa tarde. A questão central, em primeiro lugar, agradeço o convite de rádio, digamos, a poder, a CDU poder expor, digamos, aqui as suas, algumas orientações, algumas ideias que temos em relação ao nosso programa eleitoral, que será apresentado brevemente. Nós temos como intenção, digamos, modificar substancialmente digamos, a gestão da política, das políticas que têm vindo a ser levantadas e desenvolvidas pela Câmara Municipal, considerando que uma boa parte delas, digamos, não têm dado a eficácia que efetivamente são necessárias para este concelho tão pequeno. Muito bem. E um dos problemas da longa data do concelho de Ferreira é essencialmente a sua perda de população. O que é que fará a CDU, caso vença as eleições, para reverter este quadro? Bom, essa informação não sei se efetivamente corresponde ao rigor dos rigores, dado que os dados que eu tenho na minha posse são que em 2022 existiam 7.899 concidadãos no concelho. Em 2024 há 8.115 cidadãos. Quer dizer que houve um aumento pequeno, mas houve um aumento, digamos, populacional. Há um aumento. Agora, se pode colocar o problema, mas isto é a solução, é a resposta, eu creio que o problema é muito maior, não é? A gente não podemos esquecer o conceito de Ferreira do Ceso, digamos, do conceito, digamos, nacional em que a gente vive. Há uma boa parte, digamos, das políticas que terão que ser desenvolvidas, digamos, pelo Conselho, que estão muito dependentes, não é, digamos, da parte governativa e central, que é da parte governativa. Por isso, digamos, mesmo apesar das dificuldades deste constrangimento, há questões que se podiam ter vindo a desenvolver e que, na nossa opinião, não se têm vindo a desenvolver. Eu posso dar um exemplo. Na nossa, digamos, na questão, digamos, da economia, digamos, ligado com a questão do Ronaldo. Demografia. O que é que o município pode fazer para aumentar, por exemplo, o número de nascimentos e de residentes? É certo que houve aqui uma pequena e pontual aumento, nomeadamente devido à chegada dos imigrantes. De qualquer das formas, o número de nascimentos e o envelhecimento do concelho são uma realidade. O número baixo de nascimentos e o envelhecimento do concelho são uma realidade. O que é que a CDU, enquanto vencedora das eleições, faria ao nível do município de Ferreira do Ceso para reverter esta situação? Há uma questão central para nós, é esta, a questão do arrendamento. Eu não sei, digamos, quer dizer, se vale a pena lembrar isto, mas é importante lembrar, digamos, em determinada altura, digamos, na parte governativa, digamos, foi feita uma alteração à lei do arrendamento. Lei essa que deu origem, digamos, à situação real que hoje estamos a viver. Completamente destruir toda a estrutura, digamos, neste caso, não será do Conselho, mas a nível nacional. Há contestação permanente da população em relação a este problema dos aumentos das rendas de casa. É evidente que a informação que eu tenho é que não há muito tempo foi aprovada na Câmara Municipal a construção
Ou seja, para já, a recuperação daquelas casas camarárias que existiam, que a nossa contestação é simplesmente nos métodos e as formas como a recuperação dessas casas estão a ser construídas. Não temos nada contra a recuperação, já devia ter sido feito há muito mais tempo, não é? A outra questão é novas habitações que se prevê viriam a ser construídas pela Câmara Municipal. É um número reduzido, efetivamente, mas é um caminho que nós, na nossa opinião, não contestamos. Achamos que deve ser avançado por aí. Pronto, havendo mais habitação, haverá mais condições para fixar os residentes, eventualmente até baixar as rendas, mas, por exemplo, para o aumento da natalidade, que incentivos ou que outras propostas têm a ser desenvolvidas? Nós, o que conhecemos da Câmara Municipal é que existe um apoio, não só nas juntas de freguesia, como na Câmara Municipal, em relação à questão da criação, da natalidade. Não tem sido suficiente esse apoio, pelo menos da parte das juntas já existe há vários anos. É um apoio possível, no entanto, é exíguo e claramente não tem conseguido alterar a situação. Para nós o problema não é só essa questão do apoio financeiro. Há cá uma série de fatores que todos eles se interligam e se eles não estiverem conjugados e entrelaçados uns nos outros, os problemas vão se manter. A questão é esta. É a questão, em primeiro lugar, do posto de trabalho, das condições de trabalho, a questão da habitação, não é? A questão das creches e a questão da escola. Se isto não estiver interligado, por muita coisa que se faça, isto não vai resolver absolutamente nada. E eu creio que aqui há falhas. Obviamente que está interligado. Pois. O problema é que eu creio que há aqui falhas, digamos, de conjugação em relação a isto. Por exemplo, a Câmara, digamos, dá apoios substanciais. É evidente que alguns deles são determinados pela Assembleia da República, determinados apoios, não é? Em relação ao problema, digamos, da creche gratuita. Na creche gratuita, que foi uma proposta apresentada pelo PCP, digamos, há uma série de anos, e que ela está a ser levada à prática. Mas o problema é que nós, no nosso Conselho, onde é que está a parte pública a intervir nesta área? Que a gente conheça, não existe. Existem, digamos, creches, mas quem é que controla essas creches? É pública? Não é. Nós, o PCP, entende que esta área é da inteira responsabilidade, digamos, do Estado e que o Estado devia de investir na criação. Ou seja, não é agarrar no que existe e botar fora, não é nada disso, é construir de maneira a construir novas estruturas que permitam, digamos, dar a resposta aos problemas com os quais estamos a ser confrontados. Propõe que o município construa mais creches de infância no Conselho. Muito bem. Não sei se sabe, a Câmara mantém um diferendo com alguns dos trabalhadores já há vários anos, do Executivo anteriores. Ainda referente ao tempo de Pedro Passos Coelho, quando foi aumentada uma hora na carga horária. Sabem que situação se encontra esse processo, arrasta-se em tribunal já há alguns anos? Aquilo que nós conhecemos não será bem isso. Tem a ver com a questão, digamos, do horário de trabalho. E creio que o problema ainda não está resolvido. Ainda se encontra em tribunal. Essa é a única coisa que achei. Por outro lado, é uma área, digamos, que é da responsabilidade do movimento sindical unitário, não é? E é evidente que tem que ser um movimento sindical a movimentar-se em relação a essa matéria. Tem que ser os sindicatos a avançar, digamos, na exigência, digamos, dos seus direitos. Não sei se estará muito a par desta situação do Sport Clube Ferreira de Zezer ter subido de divisão e ter sido campeão e depois não ter conseguido concretizar essa presença no Campeonato de Portugal.
O campo, que é municipal, não apresenta as medidas necessárias para que se possa competir a um nível, a este nível do Campeonato de Portugal. A CDU entende que a Câmara devia ter feito em tempo útil as obras de alargamento do campo. Sendo um espaço municipal, se é da responsabilidade da Câmara Municipal, ou seja, a sua estrutura, é evidente que a Câmara devia ter investido. Se não investiu, fez mal. Era uma questão de, digamos, estudar o problema, de ver os meios que tem à sua disposição e poder ou não, digamos, quer dizer, discutindo com quem de direito, que são os interessados, não é? E poder avançar para esse processo. Ao nível da prevenção de incêndios, Ferreira de Zêzer é um conceito que já por diversas vezes teve grandes incêndios. O que é que se propõe fazer para, já não digo acabar, mas pelo menos atenuar esta peço desculpa, para melhorar esta prevenção aos incêndios? O que é que o município pode fazer? O município não pode, mas está obrigado a fazer. Há uma lei que determina quem tem determinada responsabilidade na questão das limpezas, digamos, dos terrenos, na limpeza das estradas, etc, etc. Naquilo que nós conhecemos, que a CDU conhece, o que verifica é que a Câmara não está a cumprir bem o seu papel. Porquê? Em primeiro lugar, porque consideramos, nós discordamos a forma como as câmaras municipais estão a passar a responsabilidade através, digamos, da descentralização de competências para as juntas de freguesia. Ou seja, discordamos disto porque efetivamente os terrenos não é os terrenos, é as estradas, digamos, a limpeza das estradas, da parte das estradas. Estão a passar a responsabilidade para as juntas de freguesia. O que se verifica é que as freguesias não têm capacidade nem humana, e o dinheiro que vai da Câmara para as juntas de freguesia, o que as juntas de freguesia têm ouvido dizer é que é pouco. Mas o que é certo é que continuam a acordar, digamos, este tipo de protocolos. É muito complicado. Por outro lado, a lei diz que as estradas devem ter cerca de 15 metros, digamos, de cada lado, serem limpas. Se a gente passar por qualquer estrada do nosso concelho, a gente verifica que nada disto é feito. E aí é de ter a responsabilidade da Câmara Municipal. Sejam privados ou não sejam privados, o papel da Câmara é contactar com os proprietários, alertá-los. Se os proprietários não limpam, tem que ser a Câmara, digamos, a fazer o trabalho e apresentar-lhes a conta. Isso é fini, é de lei. Nós, em termos da CDU, não estamos a discutir a lei, estamos a dizer que a lei é para ser cumprida, ela existe. E ela não está a ser cumprida, e a Câmara tem essa responsabilidade. E o Vítor entende que a Câmara tem recursos humanos para poder assumir essas limpezas de quem não os puder fazer? Não sei se os tem. De uma coisa eu tenho a garantia e tenho a certeza. É que se a Câmara considera que não tem a capacidade e as condições de executar essa tarefa, devia de ter levantado a quem de direito. Levantar o problema, digamos, no Parlamento. Levantar através das forças políticas que representam, levar ao Parlamento para alterarem a lei. O que é certo é que eu tenha conhecimento, ou seja, que a CDU tenha conhecimento, nada disto foi feito. Se a CDU vencesse as eleições e pusesse esta medida em prática, o que é que faria exatamente? Comprava equipamento, contratava pessoal para mandar limpar? Ora bem, eu creio que a Câmara de Ferreira dos Zêzer está, digamos, a seguir um exemplo que já deu volta, digamos, da cidade de Lisboa. Sendo eu oriundo da cidade de Lisboa, nasci em Lisboa, vivia 60 e poucos anos em Lisboa, conheço Lisboa como a palma das minhas mãos. E também sei que a cidade de Lisboa tinha 53 freguesias, hoje tem 24.
E também sei o que o Partido Socialista tem vindo a fazer em relação a esta matéria. Agarrou, descentralizou para as juntas de freguesia, digamos, esta responsabilidade. Na questão da limpeza, a questão etc, etc. E os resultados estão aí. É ver a contestação das populações em relação a esta problemática. Por isso, digamos, nós somos um concelho rural, é evidente que não somos uma cidade, temos uma vila, mas somos um concelho rural, digamos, com problemas muito próprios que não se podem comparar a uma cidade, não é? E devemos avaliar, ou seja, o que está e o que existe e como resolver o problema. E eu creio que este problema, digamos, eu creio que a Câmara Municipal o que está a fazer é olha as coisas simplesmente por uma questão partidária e não faz uma avaliação concreta para as necessidades da população. Isto é, está-se a fechar em si própria pela questão do poder e não encontra uma solução para isto. Eu não acredito que as juntas de freguesia tenham capacidade para resolver este problema da limpeza, digamos, neste caso da parte protocolar que assinaram. Talvez por desconhecimento, talvez por inexperiência. Bom, mas já passou um ano e o resultado está aí. Mas pela informação que vem, é que a Câmara Municipal já passou, ou seja, já fez protocolos para 4 anos. Mesmo não sabendo se vai ou não vai manter. Os terrenos não pertence, não é a obrigação das juntas de freguesia, como não é do município. O que eu lhe estava a perguntar era o que é que o município poderia e deveria fazer nesta questão da limpeza dos incêndios, que é importante da limpeza dos terrenos, que é importante para a prevenção dos incêndios. Existe no Conselho autoridades. Não cabe à Câmara Municipal andar a fiscalizar, digamos, quem é que limpa ou quem não limpa. Existem autoridades. Na nossa opinião, devia de haver uma abordagem com os responsáveis, neste caso, policiais do Conselho, abordar-lhes, colocar-lhes o problema para que eles pudessem fiscalizar, circularem pelo Conselho, não é? Não é na vila, é circular pelo Conselho, verificar onde existem incumprimento das coisas e depois, digamos, alertar no sentido, digamos, de levar, neste caso, os senhores proprietários a tentarem resolver o problema. Até admito perfeitamente que hajam proprietários, porque a lei, na minha opinião, na opinião da CDU, esta lei foi mal feita, não é? Não está bem estruturada, digamos, e penaliza, digamos, os grandes proprietários, não penaliza os grandes proprietários, mas penaliza os pequenos proprietários, que provavelmente nem meios têm para poder resolver o problema. E aí tem que haver, digamos, uma fórmula, ou seja, a Câmara se entende, se tivesse vontade em resolver o problema, era juntar a população e conversar com eles, encontrar uma solução para resolver o problema. Hoje, por exemplo, o problema das queimadas. Há métodos, hoje há forma, o desenvolvimento tecnológico permite hoje, eu dou o exemplo, eu pessoalmente, aonde eu vivo, não é? Quando eu corto as árvores, eu já não queimo nada. Eu comprei uma maquineta que me custou 300 e tal escudos, 300 e tal euros, e, digamos, faço a trituração daquilo. E já não quero nada. Para mim, no meu sítio já não há incêndio. É evidente que os cidadãos nem todos podem fazer isto. Mas será que a Câmara Municipal, juntamente com as juntas de freguesia, não podiam encontrar aqui uma fórmula, digamos, de encontrarmos outro processo que não sejam as queimadas? É possível. É uma questão de estudar. Nós não temos aqui uma solução. Achamos que o caminho das queimadas não é solução. E que esta poderia ser uma solução, ou seja, evitar para reduzir efetivamente a questão dos incêndios. Porque os incêndios são coisas naturais. Alguns. Outros não. Outros nós sabemos que não são naturais. Mas o incêndio é uma coisa natural. Da maior parte não serão... Sim, não serão naturais. Mas a gente sabe, digamos, quer dizer, que a própria natureza, digamos, é composta desta maneira e, como tal, era isto. Muito bem. Num debate anterior que teve, a CDU acusou o Presidente da Câmara de baralhar e de ser pouco claro em relação aos custos da escola que está a ser construída. Paralelamente, criticou também o facto de se ter feito a escola de raiz, e parece-me que defendeu na altura uma
intervenção, uma remodelação na requalificação na escola antiga. Pergunto, porque a requalificação da escola antiga, que já tinha efetivamente poucas condições, teria sido melhor solução do que a construção do novo edifício? Ora bem, eu creio que este problema da escola não pode ser visto simplesmente só por uma questão de escola. Eu creio que isto tem que ser visto, digamos, de uma forma muito mais genérica, não é? É uma questão de opção. O que é que a gente quer para o nosso concelho? O que é que a gente quer criar? Ou seja, qual é a vida que a gente quer dar ou criar, digamos, a quem cá vive, em primeiro lugar. Não é para quem passa por cá de vez em quando. É para quem cá vive. Sim, quem cá vive os filhos numa escola nova. Com condições. O que eu estava a perguntar era porque que defende que devia ter sido feita uma intervenção na escola antiga e não a construção desta escola nova de raiz. Não foi isso que eu disse. No debate que eu fiz não foi isso que eu disse. Eu levantei foi reservas à questão da opção. Foi de que a informação que eu tenho, e podem-me ter dado erradamente, eu não acredito que a pessoa que me deu me tenha enganado, não é? Foi de que, não há muitos anos, mas há alguns anos, foram feitas melhoramentos na escola antiga. Houve reparações das janelas, no telhado, etc. Houve reparações, houve um investimento. E porquê é que agora se faz uma construção de uma escola nova e manda-se todo o resto abaixo? Quer dizer, eu pergunto, esta é a grande opção. Talvez há uns anos, quando lá foi feito esse investimento, não tivesse sido possível fazer uma escola nova. A escola vem ao abrigo do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Pronto, e digamos que foi uma oportunidade que o município viu para fazer uma escola nova. Eu não creio que foi uma oportunidade, foi uma opção. São coisas diferentes. Não, no caso são ambas. Foi uma opção. Oportunidade, e dentro das oportunidades foi uma opção. Foi uma opção. Até agora coloco o problema. Em termos, digamos, de fundo, o nosso concelho, sendo muito grande, tem 5 ou 7 freguesias. Creio que são 7 freguesias. Mas só 25% é que tem saneamento básico. Eu pergunto, porquê é que o investimento da escola, porque existia uma escola, não é que não merecesse, digamos, ser resolvida, mas melhorada, não é? Mas porquê é que a opção não foi acabar, ou seja, com a situação, digamos, das freguesias que não têm saneamento básico? É um problema de saúde pública. A escola em si, quer dizer, é composta de várias coisas, não é? Digamos, a escola é um edifício onde as crianças vão estudar. Mas depois é preciso os professores, é preciso, digamos, quer dizer, outros trabalhadores, digamos, que dão apoio às crianças, é o problema da alimentação, etc, etc, etc. É uma opção que fizeram, construir uma escola nova. Nós não temos nada contra a escola nova. Achamos é que a opção não foi a melhor solução. Não vai servir, ou seja... Qual teria sido a melhor opção? Era a questão do saneamento básico. E verificar se efetivamente, depois de avaliar se a escola que existia, estaria ou não estaria em condições de ser, com algum melhoramento, preservá-la, não é? E agarrar naquelas verbas, digamos, para o saneamento básico. Eu não sei por exemplo, essa opção de agarrar na verba do PRR e aplicá-lo no saneamento básico teria enquadramento legal. Honestamente, desconheço quais as regras, mas admito a hipótese do município até nem ter tido enquadramento legal para o fazer.
Falou na questão da alimentação. Mas já agora, se me permite, digamos, sobre esta questão da escola, se não se importasse, eu gostaria de acrescentar aqui o seguinte. O Sr. Presidente da Câmara, quando fala, porque eu passei pela escola, quando para falar na escola, fui lá ver. E lá um placar que fala, está lá identificado um determinado valor. 13 milhões e não sei quantos mais qualquer coisa. Que vai ser o custo da escola. Está lá. E quando o Sr. Presidente da Câmara foi confrontado com isto, diz que não é bem assim. Digamos, quer dizer, que a CDU não conhece os protocolos, que a CDU não conhece isto, não conhece aquilo e não conhece aquilo. No entanto, há 1 ou 2 semanas atrás, o Sr. Presidente da Câmara, porque aqueles 13 milhões e tal que lá estão na cabeça do Sr. Presidente da Câmara, passou pela mão dele. Ele teve que assinar documentos. Sabe qual é o valor. Então, porque é que há 2 semanas, aproximadamente há 2 semanas, ele passou, digamos, quer dizer, dá uma notícia ao Despertar dos Exas na entrevista que dá e fala em 11 milhões. Bruno, estamos a trabalhar e não falou em 11 milhões. Está cá, está registado. No Despertar dos Exas, está lá. Está aqui, sim, mas posteriormente, Bruno, já explicou. Já explicou porquê. Não explicou, não. O problema é que a bota não dá com o da gota. É um valor para aqui, é um valor para lá, é outro valor para aqui, outro valor para lá. Há necessidade de comprar outros equipamentos tecnológicos e imobiliário. Então a construção não são os 13 milhões. Então agarra no placar que lá está, que é um placar oficial, não é? E que se ponha lá o valor da obra. E não está lá. Porque aquilo, digamos, tem várias rúbricas. Há obra há um valor da construção, há um valor para determinados materiais, há um valor para isto, há um valor para aquilo. Põe-se lá em rúbricas, lá, para as pessoas verem. Por exemplo, o equipamento tecnológico não faz parte da obra. Certo? Não sei se faz. O mobiliário não fará parte da obra. Pois, mas aquele valor que lá está, no placar, é 13 milhões e qualquer coisa. Mas depois fala em 11 milhões. E depois na entrevista que deu, digamos que onde tivemos em debate, até falou em outros valores, falou em 8 milhões, 9 milhões. É só números. O problema é que no concreto o que é que se passa por ali? Ou seja, na nossa opinião, há muita publicidade, há muita propaganda e há muito pouco, digamos, quer dizer, há muito sumo. Mas depois a gente espreme aquilo tudo e há ali qualquer coisa que não encaixa bem. E isso precisa ser devidamente esclarecido. Referiu-se ao facto, há pouco, referiu-se à alimentação nas escolas. Defende que a comida devia ser confeccionada na escola ou numa outra instituição em Ferreira do Zezer, devia ser atribuído esse serviço a uma empresa exterior. O que é que a Câmara tem a responsabilidade total nesta matéria? Ou seja, quando houve a opção do Partido Socialista no Parlamento de criar a concentração das câmaras, digamos, das escolas, fechar as pequenas, digamos, as escolas e concentrar, digamos, neste caso, os alunos só numa escola, foi o que aconteceu. Exatamente, os centros escolares. Foi o que aconteceu aqui. Acontece é que, na altura, eu não estava cá, mas a informação que há, na altura, digamos, chegaram a uma conclusão. Havia uma instituição do Conselho, que ainda cá está, é uma IPSS, digamos, sem fins lucrativos, que tinha e tem todas as condições. Eu digo isto porque eu já lá fui uma vez almoçar numa iniciativa e vi as condições que aquilo tem, não é? Que servia, digamos, a alimentação às crianças. E nunca vi que eu tenha, ou seja, nunca tive, até hoje não tenho conhecimento de que alguém, até à altura, até isto acontecer, digamos, que se queixasse da qualidade da comida que era dada, que era servida às crianças. Porquê é que a Câmara foi alterar isto? Porquê? Pois deu bota. A população começou-se a movimentar. Inclusive a CDU tomou uma posição em relação a isto publicamente, contestando, digamos, aquilo que estava a acontecer. A qualidade da comida não correspondia àquilo que era a qualidade da comida para as crianças.
e deu origem do quê? Desta associação, desta instituição, ter que despedir trabalhadores, porque retirar-lhe, digamos, a parte produtiva, eles não tinham capacidade para suportar aquilo. Isto não faz sentido. Num conceito tão pequenino como o nosso, porquê? Foi-se buscar uma empresa situada em Loures, na zona de Lisboa. Uma empresa na zona de Lisboa, em Loures. Para quê? Para quê? Nós defendemos que, ou seja, eu creio que existem lá as instalações para se produzir lá comida na escola. Então, que sejam os funcionários públicos, ou seja, que a escola assuma integralmente, dado que isto está como está, que assumem integralmente, digamos, quer dizer, a alimentação para as crianças no espaço público, não tem que se dar a uma iniciativa privada. Porquê? Porquê? Porque é uma escola pública. Os privados que tratem dos privados, o público trata do público. Nós defendemos o público. Tá. Muito bem. Em relação ao tema da água, a CDU já assumiu que o Conselho de Ferreira de Azevedo devia abandonar o Médio-Tejo, a empresa responsável pela gestão da água. Porquê que defende a saída do Conselho de Ferreira da Tejo Ambiente? Quando esta empresa foi criada, e eu já estava cá no Conselho, quando esta empresa foi criada, o antigo Presidente da Câmara, o que argumentava era de que, para se poder requerer, ou seja, se poder ter, digamos, ir buscar dinheiro aos fundos comunitários, tinha que se criar uma estrutura que seria uma empresa. Neste caso, nesta fase municipal. Juntar um conjunto de conselhos. São 5 ou 6 conselhos que abarcam abarcam esta empresa. A empresa que é municipal. Nunca será intermunicipal. Não é municipal, ou seja, é intermunicipal. E na altura, o que era dito era de que, de acordo com a lei que existia na altura, se esta empresa desse prejuízo 2 anos seguidos, ela seria extinta. Bom, como a empresa começou a dar mesmo prejuízo, o que encontraram, a resposta que encontraram foi alterar a lei. Alteraram a lei e agora já podem dar o prejuízo que quiser. Mas como os prejuízos cada vez aumentam mais, não é? Tem consigo o prejuízo, os prejuízos. Eu baseei-me em dados, neste momento não tenho aqui assim esses dados globais, né? Mas baseei-me muito nos dados que foram apresentados pela CDU em Tomar, na Assembleia Municipal de Tomar, em determinados valores que eles falavam. Mas há aqui outros, que esses tenho-os aqui. Em 2023, mas antes de falar nestes valores, chamar a atenção do seguinte, e também se falava de que, na altura quando foi construída a empresa, que o objetivo era reduzir, ou seja, diminuir o custo do valor da água que os cidadãos pagavam. Era este o objetivo. Conclusão, para além dos 20 milhões de dívida que já tem esta empresa, pelo menos o ano passado era assim, 20 milhões de euros de prejuízo, né? A dívida que já tem, é da dívida, não é prejuízo, é da dívida. Tenho aqui em 2023, a empresa aumentou em cerca de 150% o valor da água. Depois, ainda mais, a empresa cobrou indevidamente aos seus concidadãos, em 2023, 1.300.000 euros. Indevidamente. Quer isto dizer que, de acordo com as leis e com as regras de jogo, não é? Tem que haver aumentos, digamos, anuais, não é?
Só que isto foram aumentos de tal maneira abruptos que deram origem a esta situação. E ainda mais. Aqui há um outro problema aqui. Se voltarmos um pouco atrás, quando isto foi construído, ou quando esta empresa foi criada, os problemas foram criados aqui no concelho de Ferreira do Zeze. Eu fui uma das pessoas que eu contestei o valor da água que me apresentavam. Quando eu pagava de renda de água 14, 15, 16, 17 euros, apareceu-me uma fatura de 70 e tal euros. E eu fui perguntar onde é que eles... Inclusive alterar os contadores, digamos, da população. E eu fui aos serviços e perguntar, desculpe lá, como é que vocês chegam a esta conclusão? Como é que de um mês para o outro isto me acontece? Bem, o que é certo é que quando eu contestei, escrevi como é vida. Infelizmente a maioria da população não trata das coisas assim, não escreve, não é? Fica-se com ela, não é? Infelizmente para nós, não é? Agarro, digamos, quer dizer, contestei e devolveram-me 64 euros. A mim. Mas conhecem-se pessoas que tiveram a apresentar faturas de 500 e 600 euros. E que tiveram que pagar essas faturas, digamos, quer dizer, por mensalidades. Isto foi o que aconteceu na Tejo Ambiente. Isto não faz sentido nenhum. A água é um bem indispensável para a vida. E nós consideramos que a água tem que estar na mão do Estado. E, neste caso, deve estar na mão da Câmara Municipal. No caso, está na mão da Câmara Municipal, uma vez que a empresa é constituída por um conjunto de municípios. Não está. Não? Devia estar, mas não está. Tem um conceito de administração próprio. Isto faz-me lembrar de outras coisas mais. São os acionistas. Como? Os acionistas são os municípios. Sim, mas a questão não é essa. Mas quem é que gere? A Caixa de Depósitos também tem um conceito de administração. Sim, mas quem gere? É mais um coletivo de pessoas a gerir uma empresa, quando eram geridos cada um pela sua própria Câmara Municipal. E não foram os quadros que estavam nas câmaras que foram para lá. Porque a maior parte dos trabalhadores voltaram novamente para as câmaras municipais. O problema não é esse. É que possivelmente a intenção, aquilo que se tem vindo a desenvolver em termos do nosso país, o que se verifica é que mais dia menos dia é entregar isto ao capital privado. E pronto, era exatamente isso que eu lhe iria perguntar se me tivesse deixado concluir. Acha então que será um passo para a privatização da água? Nós pensamos que sim. E lutaremos sempre, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso nunca chegue a acontecer. Vítor, nestes últimos 4 anos, muitas eleições, o Vítor desempenhou um papel de autarca. O autarca que a CDU não elegeu nas eleições anteriores. E fê-lo tanto na Junta de Freguesia de Encipias, como também na Assembleia Municipal. O Vítor pensa que essa sua ação lhe trará à CDU benefícios no sufrágio? Ora bem, é evidente, a CDU, quando concorre às eleições, é para ganhar, como é evidente. E está sempre na mão dos cidadãos essa decisão. A única coisa que nós podemos dizer é de que nós não queremos o poder pelo poder. Não queremos o poder para nós, queremos o poder para resolver os problemas da população. É por isso é que a gente cá está e que concorre às eleições. Por isso, cabe à população ter a última palavra. Se entender que nós temos condições de dar a nossa contribuição para resolver uma parte dos problemas que são apresentados, confiem em nós, votem em nós. Se entenderem que não temos condições, não, cabe à população. Uma coisa nós damos a garantia: nós não fazemos promessas a ninguém. Nós fazemos propostas. E uma garantia que nós damos é de que
todas as medidas que nós possamos tomar serão transmitidas diretamente a toda a população, sem qualquer exceção. Não há discriminações de lado nenhum, tanto na Câmara como na Assembleia, como nas juntas de freguesia. Vítor, para finalizares, porque é que os eleitores do Concelho de Ferreira do Zezer deverão votar na candidatura da CDU? Eu começaria por uma questão que, sendo só, digamos, da UFAP, acho que marca, digamos, um ponto em que cada cidadão deve meditar sobre isto. Havia, ou seja, de acordo com a lei, digamos, que foi criada não há muito tempo para, digamos, para a reposição das novas freguesias, um conjunto de moradores da UFAP dirigiu-se à senhora Presidente da Assembleia de Freguesia na altura, perguntar-lhe o que é que ela pretendia fazer, se queria ou não queria avançar com o processo, e a senhora Presidente disse: não, eu não vou mexer em nada. Esses moradores chamaram a si essa responsabilidade, fizeram um abaixo-assinado, recolheram assinaturas e entregaram esse abaixo-assinado, não é, com as propostas concretas na Assembleia de Freguesia. A Assembleia de Freguesia votou favoravelmente essa proposta. 6 contra 4. Depois foi para a Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal levantou dúvidas se a maioria, digamos, que tinha votado a favor daquela proposta, se correspondia à maioria absoluta. E então levantou reservas. Ou seja, deu origem ao atrasar do processo. Resumindo e concluindo, a Assembleia Municipal só votou, neste caso, a reposição da freguesia 6 meses depois da lei. 6 meses depois. É evidente que quando a lei, a Assembleia aprovou aquilo, quando foi para o Parlamento disse: meus amigos, desculpem lá, isso está fora do prazo, não tem validade. Isto foi uma coisa premeditada, que quer dizer que estes senhores eleitos autarcas, digamos, do Partido Socialista, do PSD e do CDS, não merecem, na minha opinião, digamos, qualquer voto de apoio a esta gente. A única força política capaz de continuar, porque vamos continuar a dar resposta a isto, efetivamente a CDU. E nós não vamos parar por aqui. Com os moradores que subscreveram o abaixo-assinado, vamos continuar para que Pias continue a ser a sua freguesia. Muito bem, Vítor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e felicidades para a campanha. Muito obrigada. Nós agradecemos o cuidado que existiu em nos convidarem. Mais uma vez, muito obrigado.